Mas antes eu queria ouvir de vocês, tá? Eu queria ouvir de vocês em relação à prova de ciências moleculares. O rendimento de vocês na prova foi um pouquinho pior do que o rendimento na segunda-feira. No que vocês tiveram dificuldade e no que vocês ainda têm dificuldade em ciências moleculares? Eu quero que vocês me falem agora, por favor. Professor, é difícil falar agora. Eu acho que se você for fazendo a correção da prova, acho que as dúvidas vão surgindo. Agora, de ímpeto, eu não lembro. Eu achei a prova um pouco, sei lá, confusa. Eu achei que tinha muita pegadinha, eu fiquei muito na dúvida. E aí eu não sei se realmente era pegadinha, eu sei que eu fiquei um pouco na dúvida, assim. Entendi. O que mais, gente? Eu agora, de ímpeto, não consigo falar para você a dúvida, assim, em si. Acho Vai que surgir na correção, você vai conseguir na lembrar. correção, eu acho que eu vou conseguir lembrar, sim. Tinha algumas questões que realmente tinham pegadinha, mas você lê com calma, você tinha resposta na cara. Que mais, gente? Então, assim, em relação à disciplina, vocês acham que ficou alguma coisa ainda um pouco confusa ou não? Professor André, deixa eu falar. Oi. Vamos falar, é muito conteúdo. Nós temos 4 matérias, Simone. É muito conteúdo, é muitas informações para a gente começar. Você entende com o professor explicando. Agora, quando você for, que nem ela falou assim, a prova parecia que tem muita pegadinha. Eu falei, nossa, eu não fui bem, eu vi. Assim, nossa, eu tinha certeza que nessa fui bem, naquela resposta, não estava difícil, e não foi isso. Por quê? Nós temos 3 horas no dia. Como diz outro dia, até a Stephanie falou, né? Quando você está digerindo a matéria de ontem, já é muita informação no dia seguinte. Como tudo para a gente é novo, está aprendendo, o corpo humano não é fácil, né? Então, assim, o professor já está lá, já estudou bastante, o professor, então ele fala a mesma linguagem todo dia, olha, para entrar ali. A gente não, é muita informação, foram 2 semanas de matéria, aí vem a prova. Para a gente assimilar tudo, é complicado, porque para a gente tudo é novo. Nós não estamos lidando com conta exata. Eu mesmo vi do mundo totalmente oposto. Administração, numérico, fiz contabilidade técnica. De repente você vê no corpo humano. Corpo humano não é brincadeira. E é bem Muita complexo. coisa para decorar, muito nome, né? Muita função. A técnica da área da saúde, a técnica é difícil, né? Começar com a linguagem, você trabalhar dentro dela, né? Então, não é fácil. Então, assim, para mim, absorver isso não está sendo fácil. Sou bem sincera. Mas o que você está falando era os motivos que eu mais ficava bravo comigo mesmo. Nossa, eu queria morrer. Porque eu quebrava a cabeça, estudava, lia livro, fazia cartolina, fazia estudo dirigido. Chegava na prova, 4, 5, 6. Eu entendo perfeitamente o que você está falando. Mas estágio, segundo estágio, terceiro, não é fácil. E até a própria nossa coordenadora falou que a Elise, esse ano, nós pegamos 4 matérias que não vai ser fácil. Realmente não está sendo fácil. A gente conhecer cada parte do corpo humano é muita informação, né? A pele de cima é tudo bonitinho, né? Quando chega a parte de dentro, só Deus. Quando eu estava na graduação, né? Eu falei para vocês já, a minha graduação foi junto com a nutrição, né? Eram os 2 cursos juntos até o 2º ano. Então, porque era tudo fisiologia, anatomia, bioquímica, por aí vai, né? Toda a parte fisiológica e molecular a gente teve junto e depois, né, foi se ramificando. É claro que durante tinha as específicas, mas grande parte da área básica era junto. Quem era da turma da ciência do esporte, a galera tinha um perfil. E é muito bacana. Eu vejo isso em vocês hoje. Eu não acreditava que existia, tá? Eu não acreditava que existia. Depois que eu comecei a fazer o meu estágio de docência na Unicamp, eu comecei a perceber que realmente alunos de determinados cursos têm perfis muito específicos, assim. Né? Então,
o perfil de vocês é um, o perfil da fisioterapia é totalmente da fisioterapia, o perfil da educação física é totalmente da educação física, é muito diferente. Mas na época que eu era aluno, eu não via isso. E na época, a turma de ciência do esporte em geral, a gente tinha a mania de fazer o que precisava ser feito. Então, assim, tinha que fazer um trabalho, a gente ia parar um dia antes e ia fazer o trabalho. Tinha que estudar para a prova, a gente parava um dia antes, virava à noite, mas dava para fazer a prova. E a turma da nutrição, eles têm um método diferente, né? Então, assim, como todas as matérias de nutrição é um curso muito difícil, como todas as matérias é só livro, leitura, livro, leitura, livro, leitura, não tem muita prática, não tem muita aplicação ali no início, né? Então, composição de alimentos, bioquímica estrutural, biologia molecular, fisiologia, anatomia, histologia. Então, é tudo livro e conteúdo. E eles estudavam, né? Elas, na verdade, a grande parte do curso é composta por mulher, era, né, pelo menos no meu ano. Elas estudavam muito, elas estudavam um pouquinho todos os dias. Todos os dias você ia na biblioteca da universidade, tinha gente de nutrição lá. Tipo, todas as aulas anotando. E eu não tive caderno na graduação. Eu estudava, eu levava computador, mas caderno não era comigo. Até hoje não é. E aí a gente ia lá e na hora que chegavam as provas, você via, a gente virava à noite estudando, virava à noite fazendo trabalho, fazia cartolina, um monte de coisa. As meninas nunca viraram à noite, mas estudavam todo dia. Só que chegava na prova, a nota era muito maior delas. Muito maior. Muito maior. Então, enquanto a gente tirava 4, 5, 6, elas tiravam 8, 9. Então, e a gente começava. A gente se perguntava, eu ficava puto com isso. Eu tomo o mesmo leite. Eu tenho café da manhã, almoço e janta. Eu nasci com estrutura encefálica normal. Né? Eu tenho 2 braços, tenho 2 pernas. Por que, né, que eu não consigo ir bem nessas porra dessas provas? Esse era o meu questionamento. Eu vou mostrar um vídeo hoje que eu acho que é um dos melhores vídeos que eu vi na minha vida, tá? Que me ajudou muito. Eu vou passar ele para vocês hoje, porque eu acho que também pode ajudar vocês como me ajudou. E até que um dia um professor mais velho, 60 anos já, quase para se aposentar, e aí eu, puto, né? E eu falei com ele, falei, ó, eu não aguento isso, cara, não aguento, não sei o que acontece. Aí ele falou assim, ó, e um dia você não vai aprender nada. Você pode até decorar, mas você não vai aprender nada. É verdade. Conhecimento é repetição. E é verdade, gente. Depois a gente vai vendo isso. Conhecimento é repetição. Então, quando a Silvana colocou muito bem agora, não, vocês professores, vocês veem isso sempre. Então, para vocês é fácil. Mas é fácil porque a gente vê sempre. Quando vocês, nesse semestre, no próximo, por aí vai, quando vocês começarem a também visualizar sempre, Sim. também vai ficar fácil para vocês. É como fazer um arroz e feijão, que se torna. Exato. Sabe todos os ingredientes. Exato. Só que não é como andar de bicicleta. Não é como andar de bicicleta. Conhecimento, ele precisa ser estimulado. Conhecimento, ele precisa estar atual. Quem é da área da saúde nunca vai parar de estudar. Exatamente. Nunca. Então, ou vocês se acostumam a estudar trabalhar 10, 12 horas por dia, ou vocês vão sofrer. Eu espero que sofram agora, nessas disciplinas, como a professora Elisa falou, né? Mas que tenho certeza que cada vez esse sofrimento vai ser muito menor e o aprendizado vai ser muito maior. Vocês vão precisar estudar muito menos para aprender muito mais, porque conhecimento é repetição. Tá? Sim. Então, eu entendo essa... que nem eu já falei para algumas pessoas, né? Já falei para a Thierry, quando a Thierry fica brava também, eu falei, olha, eu me vejo, né? Também dessa forma, e aí eu vejo agora vocês falando também, eu me vejo, tá, em vocês, porque eu também passei por isso, eu também sofri muito, tentando
tentando aprender, né? E aí a gente vê que é um processo demorado, não tem o que fazer. Mas assim, eu, particularmente, tá? Eu, André, eu prefiro quem tira uma nota 7 do que quem tira uma nota 10. Então, ontem, tá? Eu dei uma prova, eu fui corrigir uma prova onde eu não tive o gosto nenhum de ter corrigido aquela prova. Porque é uma prova em que uma galera tirou 10. E eu acho lindo quando o aluno consegue tirar 10. Só que a gente vê que rodou o gabarito. E aí, quando eu pego a nota de vocês, aí a gente vai mostrar a partir daqui a pouco, e aí eu vejo lá 6, 7, 8, 2 horas, 3 horas para fazer a prova, me deixa mais feliz do que ver o que aconteceu. Porque vocês podem ter certeza que a nota. Vocês estudaram muito mais para tirar uma nota 6 do que, no caso, quem copiou o gabarito estudou para pegar o 10. Vocês podem ter certeza absoluta disso. Tá. Então vamos começar a revisão? Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma coisa para falar? Bom, então vou fazer no mesmo esqueminha, tá, gente? Primeiro eu vou mostrar aqui as notas de vocês, as notas em cada questão, tá? Vou deixar ele. Deixa eu ver se foi. Todo mundo vendo a minha tela? Não, né? Não, ainda não abriu. Tá, deixa eu compartilhar de novo aqui com vocês. Prova que você pode consultar é pior ainda, eu acho, viu? Eu acho. Deixa eu só pegar um negócio aqui. Quando eu estava também na graduação, eu lembro que eu tive uma disciplina de filosofia. E assim, era uma disciplina que tinha, né, para todos os. Era uma disciplina que tinha para todos os cursos, né? Então a gente tinha aula com engenharia, a gente tinha aula com administração, e todo mundo lá tendo filosofia, ninguém queria estar ali, né? Ninguém gosta muito, né? Mas a matéria é até legal. Até que a primeira prova, o professor deu, ela durava 24 horas e você podia fazer consulta, podia fazer o que você quisesse, ela durava 24 horas e tinham 3 questões. Tinham 400 alunos na sala, 400 alunos nas turmas. Dos 400, 6 alunos acertaram as 3 questões. Olha aí. Então, imagina que eu também entendo o que você está falando. Realmente, fazer prova com consulta normalmente é mais difícil mesmo. Vocês capricham na prova. Gente, então eu vou colocar aqui para vocês, tá? Me fale se vocês estão vendo agora. Sim. Sim? Todo mundo? Sim. Gente, então vamos lá. A gente vai desvendar hoje todos os mistériozinhos, as pegadinhas da prova, tá? Bem detalhadamente, para vocês fixarem o conteúdo, tá? Mas aqui, novamente, tá? Gente, por favor, desliguem o microfone, liguem quando forem falar, tá? Então aqui tá o nome de vocês em ordem alfabética, tá? O sobrenome de vocês em ordem alfabética. Primeiro eu vou mostrar do segundo e do terceiro semestre, depois eu mostro do primeiro, tá? Então tá aqui a nota, né? Você tá muito clarinho, dá para escurecer um pouquinho? Oi? Tá muito claro essa letra. Consigo dar esse zoom aqui, será que melhora? Melhorou?
Gente, vocês estão conseguindo visualizar? Eu tô. Tá, então vamos lá. Então, enfim, aqui está a nota de vocês, tá? A média de vocês nessa prova, né, foi de 6,11, tá? É uma média que não é uma média ruim, tá? Vocês tiraram em média 600 pontos, então é uma média boa, tá? Só que é uma média que também é bem mais baixa que a média da segunda-feira. Mas, enfim, o que eu quero chamar a atenção aqui? O que eu fiquei feliz, questão 4, né, vocês ganharam de graça praticamente, aí todo mundo, né, gabaritou aí, se vocês gabaritaram a questão número 4. A questão número 1, né, vocês foram mal. A questão número 6 e 7, vocês foram muito mal, né, muito mal. Então aqui menos de 10% da prova acertaram a 6 e 5%, 20% da prova acertaram a 7, né? E as outras vocês tiverem o desempenho de 1/3, né? Basicamente. Então, na 3, na 5, na 9, na 10, se tiverem aí 2/3, perdão, né? O rendimento de vocês na prova. Então, durante a revisão, a gente precisa dar uma atenção à questão número 1, à questão número 6 e 7, né, que são as principais questões aí onde parece ter mais erros, tá? Então a gente vai dar uma atenção a esses pontos e a gente vai entender, tá, todas as outras questões aqui, 2 a 3 a 4 e por aí vai. Tudo bem? Professor, me tira uma dúvida. Claro. A minha internet estava muito ruim quando eu estava fazendo. Eu acho que eu tive que sair da prova, acho que umas 5 vezes. Esse tempo de vocês, eu acho que ele conta o último tempo que vocês entraram e finalizaram a prova. Entendi. Tá. Eu acho que ele conta esse tempo mesmo, tá? O último tempo que vocês entraram e finalizaram a prova. Uhum. Não é que vocês fizeram a prova em pouco tempo. E aqui, né, já aproveitando, Esté, parabéns, tá? Você foi a maior nota aí da prova, tá? Obrigada. Então, da mesma forma que eu falei nas últimas, parabéns para você. Não vai ganhar bombom porque não tirou nota 10, mas foi muito bem o rendimento, parabéns. Tá? Obrigada. E aí, em relação ao primeiro semestre, mais uma vez, o primeiro semestre, em média, foi melhor que o segundo e o terceiro, hein? Isso aconteceu ano passado também, na turma da educação física, eu ficava zoando eles ficavam bravos, assim, a galera do segundo semestre. Mas, enfim, aqui tá, né, a média aqui de vocês, tá? E aí, né, valeu a pena, né, Bruno? Encheu meu saco aí durante o primeiro bimestre, né? 3 semanas antes de ter sistemas tampão, já estava me fazendo perguntas sobre como calcular o PA, mas valeu muito a pena, parabéns, tá, para você e para a Andressa aí, né, para os outros também, mas principalmente para você e para a Andressa pelo desempenho, tá? Obrigado. Então, mas a média de vocês no geral também foi baixa, né? E o que eu quero chamar a atenção aqui para vocês, tá? Também para a questão 5, que o desempenho de vocês foi bem ruim, vocês também gabaritaram a questão 4, então todo mundo acertou a questão 4. Primeiro semestre gabaritou a questão 2, tá? Então a questão 2 também foi uma facilidade para vocês, mas vocês tiveram um desempenho ruim também na questão 1. Então, mais uma vez, a gente vai tomar uma atenção na 1, na 5 e na 6, tá? Aqui também a gente vai chamar atenção para 7 e que vocês não tiveram um desempenho tão legal também, tá? Mas a gente vê isso certinho, tá? Então, vamos começar aqui a fazer o direcionamento, né? E os PDFs. E aí eu quero que vocês vão fazendo as suas colocações, tá, gente? Então, assim, todo mundo já viu a nota de todo mundo, tá? Não tem por que ter vergonha da sua nota. Já falei que eu tirei muito 4, 5, 6 na faculdade, tá? Notas muito piores da que vocês. Contei a história em bioquímica para vocês e que a gente fez uma prova em bioquímica, a gente fazia bioestatística junto. Não sei se vocês sabem o que é moda, média e mediana. Mediana é o número do meio de uma distribuição, né? Então, se você tem lá 12 números, se você tem lá 21 números, a mediana vai ser o seu número 11, tá? Então, você coloca ele em ordem crescente ou decrescente, a mediana vai ser o número da metade,
Tá? Não necessariamente o número da metade é a média, tá? Então essa é a mediana. Então, se você tiver 21 números distribuídos, o número 11 vai ser a mediana. A média é quando você soma todos os números e divide ele pela quantidade de números. Então, sei lá, 200, eu falei lá de 21 números, né? Então, você tem 21 números e a somatória desses 21 números vai dar 415. Você divide 415 por 21, você vai chegar na média daquele grupo. Né? Então, aqui, falando da prova de vocês, se eu somar a nota de vocês, dividir pelo número de pessoas que fizeram, eu vou chegar na média. Né? Então, a média é mais conhecida. A moda, gente, na matemática, a moda significa o número que mais se repete. Tá? Então, você tem lá os 21 números, você tem 1, 1, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4. O número que mais se repete chama de moda. Tá? Então, não é à toa que a moda que a gente conhece chama moda, né? Por quê? Porque é uma tendência. E a moda da minha primeira prova de bioquímica na graduação foi 0. A maioria das pessoas tiraram 0. Tinham 10 questões, a maioria tirou 0. Então, assim, não tenho vergonha de falar das minhas notas na graduação. Tive muita nota boa também, claro, mas também tive muita nota ruim, tá? Então, vocês não têm que ter vergonha disso também, não. Então, na hora que a gente começar a revisão, professor, eu errei isso, professor, eu confundi, professor, eu não pensei dessa forma. Falem, tá bom? Falem pra gente conversar e conseguir fazer uma boa revisão. Beleza? Gente, então vamos lá. Questão número 1, obviamente que o que mais a gente ia falar na prova era de organela intracelular, né? Questão número 1, constituição das células. Vamos para o gabarito da prova. A unidade microscópia estrutural e funcional dos seres vivos, constituídas funcionalmente de material genético, citoplasma e membrana plasmática. É correto afirmar que toda célula viva possui núcleo, membrana plasmática e mitocôndrias? Não. Células de vírus, bactérias, não possuem mitocôndrias, tá? Mitocôndrias é uma característica exclusiva das células vegetal e da célula animal. Membrana plasmática é mitocôndrias, mas pode não possuir núcleo. Mais uma vez a questão da mitocôndrias, tá? Não necessariamente a célula viva, né, possui mitocôndrias, tá bom? C, núcleo e mitocôndrias, mas pode não possuir membrana plasmática. Mais uma vez, tá? Questão de mitocôndrias aqui não é necessário para todas as células, tá? Vamos direto para E, núcleo, mas pode não possuir membrana plasmática e mitocôndrias. Está errado. Lembra dos vírus? Lembra das bactérias? Eles não possuem núcleo, tá? Eles têm a parede celular e o material genético jogado ali dentro. Não está organizado, estruturado como numa célula animal, tá? Então, não necessariamente possui núcleo, tá? Mas todas as células possuem membrana plasmática. Seja a parede celular, seja uma bicamada fosfolipídica, tá? Todas as células, todos os seres vivos possuem em suas células membrana plasmática. Mas pode não possuir núcleo e mitocôndrias, tá? Nas células, nos procariontos mais simples aí. Entenderam? Essa é a alternativa correta, alternativa D. Todas as células vivas possuem membrana plasmática, mas podem não possuir núcleo e mitocôndrias. Entenderam? Sim. Alguém tem alguma dúvida? Não? Professor, deixa eu te perguntar, por que não é a letra A, núcleo, membrana plasmática e mitocôndria? Repete a pergunta, Gil, por favor. Por que não é a letra A, alternativa letra A? Porque nem toda célula viva possui necessariamente núcleo e mitocôndria.
Se a gente pega a bactéria, se a gente pega o vírus, né, a gente teve aula de vírus, eles não possuem núcleo. O material genético deles é jogado dentro da célula. E eles não possuem mitocôndrias. Por isso que as bactérias e alguns outros seres vivos precisam da maquinaria do corpo humano, né, para se multiplicar, para produzir energia. Por isso que a gente tem bactéria, por exemplo, muita bactéria no nosso intestino, na nossa microbiota, tá? Elas não são capazes de produzir o seu próprio alimento. Elas não são, né, autótrofas. Então, elas não necessariamente possuem mitocôndrias, tá? Inclusive, a mitocôndria é uma bactéria, né? A gente falou disso. Entendeu? Entendi. Então, essas células mais simples, células de vírus, de fungos, de bactérias, elas não possuem nem núcleos, nem mitocôndrias. A célula animal e a célula vegetal possuem, mas as outras não. Entendi agora. Obrigada. Tá? Que isso. Excelente pergunta. Alguém tem mais alguma? Alguém não pensou dessa forma para resolver a questão? Beleza, então vamos lá. Direcionamento do estudo 2. Conceitos de teoria celular. A gente teve a aula de teoria celular, então conceitos de teoria celular. Gente, o direcionamento era uma cola da questão. Conceito de teoria celular. A questão são conceitos da teoria celular moderna. Foi quase uma cola, né, gente? Então vamos lá. São conceitos da teoria celular moderna, exceto... Vamos de baixo para cima, tá? A atividade de organismo depende da atividade total de células independentes? Não. A atividade de organismo, tá? Depende da atividade, né, completa das células. Então, assim, a atividade de um organismo geral depende das células do sistema nervoso, depende das células do sistema cardíaco, das células do sistema muscular, do tecido muscular, do fígado, tá? Então, o corpo é um conjunto de células, de tecidos diferentes que, em ação, né, em atividades conjuntas, formam o funcionamento do organismo. Isso chama-se de fisiologia, tá bom? Então, isso aqui está correto de certa forma, porque a atividade é dependente, tá? Mas no conceito de fisiologia, isso aqui está errado. Como a matéria não é de fisiologia, tá? Como a matéria é de biologia celular, a gente pode entender que isso aqui está correto, tá? É uma questão do livro de vocês, tá? Uma questão que nesse ponto eu não concordo muito, por isso que eu já queria começar com essa alternativa. Eu queria perguntar, alguém colocou a alternativa E? Eu não lembro, não. Eu também não lembro. Não, acho que eu não coloquei, não. Porque a Eu alternativa também E, não lembro. como vocês têm a matéria de... vocês estão tendo outras matérias de fisiologia, né? Comigo, com o Rúlio e com o Diego, vocês podem ter se confundido nessa aqui. Eu fiquei com medo, na verdade, que vocês se confundissem nessa aqui, tá? Vocês entenderam o que eu quis dizer? No ponto da fisiologia, essa alternativa está errada. No ponto da biologia molecular, essa alternativa está correta. Entenderam? Então, vamos lá. Acho que vocês não entenderam muito bem. A atividade de um organismo depende da atividade total de células independentes. Vocês lembram em fisiologia que uma célula conversa com a outra? Então, vocês lembram lá o professor Julian falou para vocês de sistema renal, né? Como que o sistema renal controla o coração? Tudo no sistema renal controla o coração? Mesmo seja na parte de filtração do sangue, então, sistema renina, angiotensina-aldosterona, seja na parte do hormônio antidiurético, né, evitando a produção de urina. Então, uma vez ele é ativado, outra vez ele não é ativado. Tá? A gente tem aí, o rim também produz adrenalina e a noradrenalina, que controlam, né, o batimento cardíaco. Então, todas as funções do rim controlam o coração. Então, não são células independentes numa visão fisiológica, tá? Mas numa visão molecular, isso aqui está correto.
atividade de organismo. Então, assim, a gente tem, sei lá, trilhões de células. Cada célula vai ter o quê? Vai ter uma mitocôndria, né? Vai ter um núcleo, vai ter um lisossomo. Então, as células funcionando bem vai dar atividade total do organismo. É isso que a questão quer dizer, tá? Mas eu acho essa alternativa um pouco ambígua, tá? Essa questão está presente no livro de vocês, mas eu ainda acho ela um pouco ambígua. Por isso que eu perguntei se alguém teve alguma dúvida nela. Mas, professor, Oi. mesmo falando focado só na sua aula, na celular, Aham. as células dependem uma da outra para sobreviver, não é? É difícil separar, né? É difícil separar a fisiologia da biologia celular. Mas se a gente pegar só a biologia celular, não. Não. Porque a gente tem, por exemplo, dentro, né, a gente tem, por exemplo, dentro da célula, estoque de glicose em glicogênio. Então a célula ela tem um estoque de energia lá dentro. Cada célula vai produzir as suas proteínas, né, os seus lipídios. Né? Cada célula vai endereçar, né, as suas reações para fora ou vai puxar alguma coisa para dentro da célula. Então, cada Então, célula acaba sendo um pouco independente em relação a isso. mas é Mas só um pouco, mas elas dependem, tipo assim, o estoque acaba, elas precisam tirar de algum lugar para produzir alguma coisa. sim, aí é fisiologia. Você tá corretíssima. Não tem, na prática, não tem como a gente separar. Tá? Mas eu estou querendo mostrar aqui para vocês que existe nessa alternativa as duas visões. Você está corretíssimo. Mas numa visão de biologia celular, tá? Se eu parar de respirar agora, minha célula ainda consegue funcionar? Consegue. Por pouquíssimo tempo, mas consegue. Então, Entendeu? então ela não é independente. Ela é por pouquíssimo tempo. O funcionamento, a atividade total do organismo, tá? Ela depende, num ponto de vista fisiológico, do conjunto das células, do ponto de vista molecular, da atividade de cada uma das células. Vou te dar um exemplo. Uma célula não está funcionando bem, certo? Ela vai morrer. Vai mudar no corpo? Não muda. Não muda. Se ela morrer, se ela viver, não muda. Entendeu? Não muda porque o corpo produz mais. Sim, mas não Mas nesse. se o. Desculpa. Eu vou te dar o exemplo do maconheiro. É... Quantos neurônios nós temos? Milhões, Ah, né? é. Milhões. Para não falar trilhões, bilhões de neurônios. Já foi, algumas tendências mostram, né, que de certa forma a maconha, né, a cannabis acaba diminuindo, né, a funcionalidade dos neurônios, né, e com isso pode levar ao nível de morte neuronal. Isso afeta, e a gente sabe, pelo menos a teoria clássica, né, hoje a gente sabe que é um pouquinho diferente, mas a teoria clássica mostrava que as células neuronais não se regeneravam. Isso faz o maconheiro ter algum déficit? Não. Entendeu? Ai, sei lá. Não, eu entendi. É Mas eu. complicado. É complicado, eu sei que é. É difícil separar. Por isso que eu não gostei dessa alternativa quando eu vi ela, tá? Mas como era uma questão presente no livro, eu quis trazer da forma que estava. Tá? Tá, Mas o senhor não quis que ninguém gabaritasse, né? não, eu até perguntei para vocês se alguém teve alguma dúvida com essa, porque quem teve alguma dúvida com essa não estaria tão errado, entendeu? As outras, vamos ver as outras, vocês vão ver que as outras são ridículas, tá? Estão definição corretíssima. Então vamos ver. Ó, toda célula origina de outra pré-existente por um processo chamado divisão celular. É óbvio, né, gente? Isso aqui todo mundo sabe, tá? Uma célula não surge do nada. Toda célula surge de uma célula mãe. Né? Toda célula a gente mostrou isso. Né? Tudo bem? A gente vai falar muito mais sobre divisão celular para frente, tá? Mas isso aqui todo mundo já sabe. Tá? Todos os seres vivos, tá? A gente falou isso em aula, seres vivos nada mais são do que um conjunto de células.
né? Pode ser um conjunto de pouquíssimas células, pode ser um conjunto de trilhões de células, como é o ser humano. Mas todos os seres vivos são formados por um conjunto de células, também está corretíssimo. Essa daqui, acho que foi a primeira definição do primeiro slide que a gente mostrou. Né? A célula é a unidade estrutural e funcional de todos os organismos vivos. Né? Então, essa é a diferença da célula para uma molécula do universo, por exemplo. Né? A célula é a unidade funcional do ser vivo, né? Só que ela tem toda uma maquinaria um pouquinho mais complexa, né, do que moléculas aleatórias do universo. Tá? E aí, a falsa, gente, estava muito na cara. Muito na cara. As reações metabólicas e bioquímicas acontecem na membrana das células. Pô, a gente falou de lisossomo. Lisossomo fazendo a degradação, a autofagia. A gente falou da síntese proteica acontecendo pelos ribossomos no retículo endoplasmático rugoso. A gente falou da metabolização do álcool pelo retículo endoplasmático liso, da produção de lipídios pelo retículo liso. A gente falou da produção de energia pelas mitocôndrias. Tudo isso acontece no interior da célula, gente. Tudo isso. Tá? Tava na cara que essa daqui é a questão errada. Entenderam? Alguém entendeu essa questão de alguma outra forma? Alguém não pensou dessa forma? Alguém errou essa questão? Alguém acertou? Não, professor, pensei dessa forma mesmo. O que vocês têm para dizer? Eu acho que essa foi uma das que eu fiquei na dúvida. Entre essa aí tá quase uma pegadinha mesmo, que não dá para saber. Do primeiro semestre, todo mundo acertou a 2. Todo mundo. Do segundo semestre, 1, 2. Do segundo semestre, do segundo e terceiro, né? 3 pessoas erraram só. O resto todo mundo acertou. Eu lembrei Não, logo do... 4 pessoas erraram. 4 pessoas erraram, todo mundo acertou. O resto. Mas, o que vocês pensaram? É isso que eu quero saber de vocês. Primeiro, quando a gente lê a questão, a gente sempre vai na certa, né? Aí, esse exceto, a gente deixou bem para depois. O que o Bruno tá falando, eu tava conversando também com a turma de biologia celular, né? Que eu tô dando à noite. E eles falaram isso, professor, não foi a mesma prova, tá? A prova é diferente. Mas ele falou, não, esse negócio de exceto tá incorreto, confunde muito. Confunde mesmo. Vocês têm que tomar cuidado com isso, tá, gente? Muito cuidado com isso, tá? Tanto na minha prova quanto na qualquer prova que vocês forem fazer, tá? Mas, enfim, vamos seguir. Questão 3 é aquela questão tesão, né? Aquela tesuda, organelas intracelulares. Essa não tinha como errar, tá? Então, vocês sabiam, já falei para vocês que vocês sabiam que vocês precisavam estudar organelas intracelulares na prova de biologia celular, né? Então, essa daqui eu acho que foi a mais fácil de toda a prova. Eu não sei como que vocês conseguiram errar essa questão. Mas vamos lá. Durante o processo evolutivo, algumas organelas de células eucariontes se formaram por endossimbiose com procariontes. Olha o nome, gente. A gente teve 3 horas falando sobre isso. Tá? Fora tudo que a gente falou desde a primeira aula, tudo a ver. Gente, a gente vai falar da teoria endossimbiótica, a gente vai falar da teoria endossimbiótica, a gente vai falar da teoria endossimbiótica. A gente teve 3 horas de aula, fez a revisão sobre isso, tá? A questão mostrava aqui, ó, endossimbiose com procariontes. Beleza. Tais organelas mantiveram o mesmo mecanismo de respiração celular e produção de energia após a associação. Excelente. Considere as seguintes organelas celulares existentes em eucariontes: mitocôndrias, aparelho de Golgi, lisossomos, cloroplasto, vesículas secretoras, peroxissomos. Qual dessas organelas acima são responsáveis pela produção de energia na célula animal?
eu não preciso nem descer nas alternativas, né? Não. Tá? Então era óbvio, tá? Que a alternativa é a alternativa 1, tá? Mitocôndria. Vocês poderiam, tá? Vocês poderiam me falar o seguinte. Aí, se alguém teve essa questão, tá? Fala assim, professor, mas o cloroplasto também não produz energia na planta? Você falou que o cloroplasto ajuda a produzir energia na planta. E aí eu vi aqui na alternativa, eu vi 1 e 4. Então tem mitocôndrias e cloroplastos. E aí, professor, vai ter que anular a questão, hein? Gente, olha a pergunta. Célula animal, tá? Célula animal. Célula animal não possui cloroplasto, senão todos nós seríamos verdes, né? Então, apenas mitocôndrias. Que bom seria, né? Deus me livre, quem me dera. Né? Que bom seria se nós tivéssemos cloroplastos, né? Imagina a gente produzir energia pelo sol. Seria maravilhoso, mas não é o caso da célula animal. Entenderam? Sim. Sim. Essa foi para ninguém zerar, né? Alguém pensou alguma forma diferente? Alguém acabou esquecendo desse ponto aqui? Acabou confundindo um pouco? Teve mais gente errando essa do que a 2 e a 1. Vamos lá. Eu acho, Pode professor, falar. Oi. eu acho que eu acho que eu errei essa. Que eu acho que eu fiquei de revisar a prova para voltar para fazer de novo. Só que aí eu esqueci dessa questão. Eu acho que eu coloquei mitocôndrias e cloroplastos. Que eu fiquei de voltar para rever e não revi a prova. Entendi. Que eu marquei as questões lá que eu tinha falado assim, vou voltar para rever. Aí eu não sei o que eu fui fazer e não voltei para fazer a revisão da prova. Aí enviou, deu tempo e enviou daquele jeito. Aí a loucura e tinha que sair para trabalhar que eu já estava atrasada, aquela loucura e esqueci de. Mas eu acho que eu errei essa daí. Não tem problema, tá? É só para entender o que vocês pensaram, que é até bom se dar esse feedback, tá? Para entender aí os pontos, tá? Tanto que deram confusão quanto que estavam certos. Mas excelente. Alguém mais? Não? Então, gente, vamos lá. Questão. Nossa, essa daqui é um orgasmo intelectual, hein, galera? Dogma central da biologia celular. A gente falou disso na primeira aula, na segunda aula, na terceira aula, na quarta aula. A gente falou dogma central da biologia celular. Como que o DNA produz o seu RNA para produzir proteínas. Como que o processo de transcrição, né? Como que o processo de transcrição pelo RNA mensageiro, né, forma o RNA e esse RNA é traduzido pelos ribossomos para uma proteína, tá? Então esse é o dogma central da biologia. E aí eu trouxe o ponto, professor, você não dá muitos exemplos práticos do nosso dia a dia, é difícil, então vamos, por exemplo, que todo mundo já fez, né? Vamos entender o que acontece. Todo mundo já tomou, em algum momento da vida, antibiótico, né? Espero que não seja no momento do coronavírus, né? Espero que ninguém aqui esteja tomando ou tomou antibiótico para combater um vírus, né? Quero morrer se alguém fez isso. Mas, enfim. Certos antibióticos têm a função de impedir que os ribossomos das bactérias realizem sua função. O efeito imediato desses antibióticos sobre as bactérias sensíveis a eles é inibir a síntese de... Gente, o ribossomo da bactéria, tá? Ele tem a função diferente do ribossomo da célula animal? Não. Não. E qual que é a função do ribossomo? Sintetizar proteína. Produzir proteína, exatamente. Tá?
Então, eu fiquei martelando na cabeça de vocês do Dogma Central da Biologia, mas fiquei muito feliz que todos acertaram essa questão na prova, tá? Então, o RNA mensageiro faz a transcrição, tá? O DNA é o nosso código genético armazenado em ácido desoxirribonucleico, tá? E o ATP não tem nada a ver, tá só jogado aqui, que só serve para produzir energia. Beleza? Professor, deixa eu fazer uma pergunta. Claro. Qual é a diferença do ribossomo e lisossomo? Ribossomos faz a síntese de proteínas. Ribossomos é essa estrutura 7 aqui, ó, esses grânulos aqui, tá vendo? Aham. Então, o ribossomo faz a síntese de proteínas. Os lisossomos, essa 17 aqui, ó, os lisossomos, tá? Eles estão jogados no citosol da célula, eles não estão no retículo endoplasmático, são muito maiores, e eles catalisam, né? Eles fazem, eles quebram as moléculas ou as organelas celulares que não estão com bom funcionamento. Então, eles fazem o processo chamado de autofagia. Então, assim, suponha que tem um ribossomo que não esteja funcionando bem. O lisossomo vai lá e mata esse lisossomo. Suponha que entra uma bactéria dentro da célula. O lisossomo vai lá e mata a bactéria. Tá? Suponha que essa mitocôndria aqui não está funcionando bem. Tá? O lisossomo vai lá e mata a mitocôndria. E por aí vai. Entendeu? Entendi. Então, o lisossomo, ele serve, né, para controlar, ele é como se fosse um chefe aí da linha de produção da célula. Tá? O que não está funcionando bem, faca na caveira. Tá? O ribossomo produz proteínas. O ribossomo é o nosso Google Tradutor. Lembra que eu falei para vocês? Tem a mensagem codificada que ela precisa ser traduzida. Quem faz essa tradução é o ribossomo. Entendi Bem? agora. Então, gente, questão 5. Organelas intracelulares. Então, vamos aqui para a questão 5, tá? Na representação de uma célula animal, as organelas identificadas como 5, 7 e 9 correspondem a quais estruturas? Então, 5, 7 e 9, tá? A gente vê aqui 5. Toda essa bola, né? Toda essa estrutura, tá? Mais escura. Então, cromatina, DNA, nucleolo, parede nuclear, tá? Tudo isso forma o núcleo, tá bom? Todo mundo entende? Sim. A gente tem aqui, ó. A gente tem, né? O 1 aqui, ó, tá? O nosso código genético, o nosso material genético, tá? A gente tem a parede celular, a parede nuclear, né? A membrana nuclear. A gente tem aqui no 2 o nucleolo, né? A estrutura ali interna ao núcleo. Tá? A gente tem a cromatina, tá? Tudo isso forma o nosso núcleo, tá? Que é a estrutura 5. O 7, tá? Em relação a esses grânulos aqui, tá? Chama-se de ribossomos, tá? Os 7 ribossomos são os grânulos dentro do retículo endoplasmático rugoso. E o 9, fica muito claro aqui, o 9 mitocôndrias, tá? Então, núcleo, ribossomos e mitocôndrias, tá? Alternativa D. Alguém pensou diferente na 5? Creio que não. Eu não, eu acho. Não, eu também não. Vocês entenderam, Eu acho que então, eu a também questão? não. As 5, pouquíssimas pessoas do primeiro semestre acertaram, hein? Pouquíssimas pessoas. No segundo semestre acertou aí metade da turma. Segundo e terceiro, né? Então, assim, vejam, tá? Essa estrutura para vocês não esquecerem, tá? Todo esse conjunto de armazenamento genético é o núcleo, tá?
Na frente do núcleo, nós vamos ter sempre, né? Lembra do dogma central da biologia? Na frente do núcleo, nós vamos ter o retículo endoplasmático rugoso. Na frente do rugoso, nós vamos ter o liso, tá? Além disso, tá? Nós vamos ter na frente do rugoso, do liso ali, uma estrutura chamada complexo de Golgi, tá? E aí tem várias organelas, outras organelas intracelulares, tá? E a 9 mitocôndrias, muito bem claro aqui, espalhado ao longo das células. Tá bom? Beleza? Beleza. Vamos seguir. Questão número 6. DNA, nosso material genético, né? Então vamos falar sobre o nosso DNA. Em uma célula animal, o material genético concentra-se no interior do núcleo, o qual é delimitado por uma membrana, a membrana nuclear. Muito fácil essa questão também para quem assistiu a aula, hein? Além dessa região, o material genético também é encontrado no interior de... A gente tem o DNA dentro do núcleo e o DNA mitocondrial, gente. A gente falou da Eva mitocondrial, a gente falou da teoria endossimbiótica, tá? A gente falou que a mitocôndria só passa de mãe para filha, então o DNA só vai passar na família que acaba reproduzindo mulheres e não homens, né? Falei para vocês que a minha linhagem mitocondrial acabou, na verdade a linhagem mitocondrial da minha mãe acabou, né? Porque ela só fez eu e meu irmão. Então a gente falou... Acho que eu dormi nessa aula. Logo nessa? Pois é. Então, esse era um ponto-chave, tá, gente? Um ponto-chave que a gente precisa guardar, tá? Vocês precisam levar isso, tá? Para a vida de vocês aí, que vocês vão voltar a ver isso, tá? Principalmente em patologias mais para frente. Muitas patologias são patologias associadas, né, à função, ao DNA mitocondrial, né? Principalmente aí funções neurodegenerativas como Parkinson e Alzheimer, tá? Se a sua mãe te passou uma linhagem mitocondrial ruim, você tem uma maior chance de ter tanto Parkinson como Alzheimer ao longo da sua vida. A gente falou sobre isso, tá? Fora outras distrofias, né, associadas a disfunções mitocondriais, tá? Alguém aqui tem alguma coisa para falar sobre essa questão? Essa questão, o segundo e terceiro semestre praticamente zerou. Praticamente ninguém acertou, com exceção da Tatiele. Da turma do primeiro semestre... Eu buguei nessa questão. Eu buguei, professor, nessa questão. Teria ganhado bombom, teria tirado 10, se não tivesse dormido na aula, viu? Pois é. Tá, no primeiro semestre, menos da metade da turma acertou também. 4 pessoas só acertaram aí do primeiro semestre, e do segundo e terceiro, quase todo mundo errou essa questão, tá, gente? Era só lembrar do DNA mitocondrial, tá? Não existe material genético em aparelho de Golgi, não existe material genético, cloroplasto não existe em célula animal, não existe material genético em retículo endoplasmático, nem liso, nem rugoso, tá? Não existe material genético em lisossomo, tá? Então, cloroplasto, mais uma vez, não existe em células animais, tá? Então vocês precisavam ter lembrado disso. Tudo bem? Pegadinha? Gente, então vamos seguir, tá? A gente teve uma aula, mais especificamente a aula 6, né, da nossa... A aula 6 foi sobre vírus, a entidade dependente das células, tá? E obviamente que ia cair pelo menos uma questão de vírus, tá? E obviamente que eu ia falar dessa questão, tá? Vocês serão profissionais da saúde, vocês não poderão confundir, tá? Antibióticos, tá? Com doenças, com patologias virais. Então vamos lá. Atualmente, muitas doenças têm preocupado a população mundial, tais como a AIDS, a febre amarela e o ebola.
Todas elas são causadas por vírus. Sobre esses organismos, é correto afirmar que são estruturalmente semelhantes às bactérias, podendo apresentar somente DNA como seu material genético. Não é similar à bactéria, tá? Não é similar à bactéria. Mas sim, vírus pode apresentar somente DNA no seu material genético. Mas vírus tem uma estrutura totalmente diferente de uma bactéria. Bactéria tem uma parede celular, né? Tem uma dupla membrana, coisa que o vírus não tem, né? Bactérias têm retículo endoplasmático, o vírus não tem. Tá? O vírus só possui o seu material genético encapsulado. Né? Muito diferente das bactérias. Tá? Vírus apresentam ciclos de vida lítico ou lisogênico. Perfeito. No lisogênico, determinam a destruição da célula infectada. Não, é no ciclo lítico que isso acontece. Tá? Então, essa aqui foi uma pegadinha também que eu fiz para vocês. Tá? Não conseguem penetrar no metabolismo celular do hospedeiro. Muito pelo contrário, é justamente isso que o vírus faz, né? O vírus não tem nenhuma maquinaria para se reproduzir, então ele precisa infectar uma célula de bactéria, uma célula humana, não uma célula animal. Ele precisa infectar a célula para conseguir se reproduzir. Tá? O vírus não é ruim, tá? Ele não é uma pessoa do mal. Ele só quer se reproduzir. Só que como ele não consegue fazer a sua reprodução, ele precisa infectar uma célula, né, uma célula hospedeira, para conseguir fazer a sua reprodução, para conseguir ter o seu alimento, né, para conseguir produzir o seu metabolismo. Tá? Então, essa daqui está errada. Eles justamente penetram na célula hospedeira. A gente está vendo a infecção por coronavírus. A gente só está tendo online justamente por causa de um vírus, né? Vírus não são parasitas obrigatórios, pois podem sobreviver cristalizados por muitos anos. Não, vírus não tem essa capacidade, tá? Vírus não podem ser mortos por antibiótico, como as bactérias. Perfeito, essa é a alternativa correta, tá? Antibiótico, o nome já está dizendo, tá? Lembra na questão, tá? Na questão número 4, tá? Antibiótico inibe a síntese de proteínas, tá? Já tá aqui, a resposta está aqui, ó. Certos antibióticos têm a função de impedir ribossomos das bactérias. Vírus não possui ribossomo, tá? Vírus não possui ribossomos, tá? Então o vírus não pode ser morto por antibiótico, tá? Se você pega uma gripe e você está tomando um antibiótico, você nunca vai sarar daquela gripe, não pelo antibiótico. Tá? Não se esqueçam disso, tá? Eu vi pessoas comprando sabonetes antibactericidas para lavar as mãos por conta do coronavírus. Não tem nada a ver, tá? Vírus é uma coisa, bactéria é outra. Tudo bem, gente? Entenderam esse ponto? Sim. Sim. Todo mundo, então, entendeu essa questão? Eu fiz uma pegadinha com vocês, né? Eu vi que essa questão aqui ela tinha disponível na internet, né? Só que ela tinha disponível e aí eu mudei a questão aqui, eu coloquei lisogênico, fazendo com que a questão que na internet está certa aqui esteja errada, tá? Então na minha aula eu deixei bem claro que o ciclo onde a célula viral destrói a célula animal, ou a célula hospedeira, é no ciclo lítico, tá? O ciclo lisogênico não faz isso. Então, seguindo, sistemas tampão biológico. A gente falou disso na última aula antes da prova, né? Sistemas tampão biológico, eu falei para vocês de equilíbrio ácido-base, de sistemas tampão, de Bronsted, de Lowe, a gente falou de pH, então a gente deixou tudo bem claro em relação a isso. E eu falei para vocês, o principal tampão biológico da célula é o tampão bicarbonato. O principal tampão
biológico da célula, o tampão bicarbonato. Inclusive, aquela reação ácido-base que a gente estava fazendo é uma reação, né, era uma reação justamente do ácido carbônico e do bicarbonato. Tá? Então, vamos aqui para a questão. Sistema tampão são soluções que atenuam a variação de valores de pH, seja para ácido, seja para básico, mantendo aproximadamente constante, mesmo com a adição de pequenas quantidades de ácido base. No plasma sanguíneo, ou seja, no nosso sangue, né, há um sistema tampão que contribui para manter o seu pH dentro do estreito intervalo entre 7,35 e 7,45. Eu falei para vocês que o pH do sangue fica numa faixa entre 7,35 e 7,45. Qualquer variação acima ou abaixo desse intervalo é considerado como alcalose ou acidose, né? Valores de pH deste intervalo ocasionam perturbações fisiológicas. Eu falei para vocês, inclusive, o porquê. Porque as proteínas elas precisam, para exercer as suas funções, tá? Estar com pH onde elas conseguem exercer. Se o pH se altera, a proteína deixa de exercer a sua função e aí a célula acaba não funcionando, que ocasiona toda a perturbação fisiológica. Entre os sistemas químicos a seguir, qual representa um desses tampões? É óbvio que eu ia falar sobre o tampão que eu dei na aula, né? Sobre o tampão bicarbonato. Tá? Glicose e frutose não é sistema tampão, tá, gente? Glicose e frutose não é sistema tampão. Ácido ascórbico, tá? É uma substância, né? Uma substância ácida, sim, tá? Mas que não tem nada a ver com bicarbonato. Não tem nada a ver. O que tem a ver com bicarbonato, que faz o tampão biológico, é o ácido carbônico, HCO3-, tá? Se tornando aí o bicarbonato, né? Então, quando o organismo fica muito ácido, né, forma-se bicarbonato para tamponar. Quando o organismo fica muito alcalino, forma-se ácido carbônico para tamponar. Assim que o sangue, né, controla essa faixa estreita de pH, tá? Hidrogênio, hidróxido, isso aqui não é sistema tampão. Amônia, hidróxido também não é sistema tampão. O único sistema tampão aqui presente é ácido carbônico e bicarbonato. Tudo bem? Entenderam? Gente? Uhum. Oi. Alguém tem alguma Oi, dúvida em tudo relação a bem? essa questão? Não. Não. Se a gente falou de sistema tampão, a gente vai falar de equilíbrio ácido-base, né? Equilíbrio ácido-base, né, em questão de teoria, é Arrhenius e Bronsted-Lowry. Tá? Arrhenius e Bronsted-Lowry. Então, lembra que, na definição de Arrhenius, ácido é toda substância que, em solução aquosa, doa H+. E base é toda substância que, em solução aquosa, doa OH-, né, que é o grupo carboxila. E aí, mais para frente, veio, né, os teóricos Bronsted e Lowry, e eles aumentaram essa definição, né, para outras substâncias que não necessariamente em solução aquosa. Então, ácido é toda substância que doa íons H+, né, num par conjugado. Tudo que doar íons H+, vai ser ácido. Tudo que receber íons H+, vai ser base. Tá? Então, essa é a definição de Bronsted e Lowry. Tá? Então, aqui tem, né, toda a questão introdutória sobre ácido-base. Né? Segundo Bronsted e Lowry, como é definido um ácido? Tá? Então, alternativa A totalmente errada, né? Ácido é toda substância que em reação conjugada doa OH. Obviamente que não, tá? Isso aqui, segundo a definição de Arrhenius, é a definição de base. Não tem nada a ver com ácido nem com Bronsted e Lowry. B. Ácido é toda substância que, em reação conjugada, doa prótons, doa íons H+. Perfeito, tá? Essa é a definição de ácido, tá?
vocês da enfermagem não terão a disciplina de bioquímica, tá? Vocês precisam gravar nessa disciplina de biologia celular essa definição de ácido, tá? Senão vocês vão estar no dia a dia de vocês no hospital, e aí o indivíduo vai estar em acidose, vocês não vão lembrar o que significa uma acidose, tá? Vocês precisam lembrar sobre essa questão de ácido-base, tá bom? Senão vocês vão continuar tomando suco detox, achando que o detox funciona alguma coisa. Não, não funciona nada. O detox é o fígado. Continuando. Ácido é toda substância que em reação conjugada recebe prótons. Não, essa é a definição de base, tá? É o contrário. Ácido doa prótons. Ácido é toda substância que em reação conjugada recebe OH-. Também não. Essa é a definição de base, né, que doa OH- para arrênios. Tá? Não tem nada a ver com bronze de louro. Tá? Todas as anteriores estão incorretas, está errado, porque a B está correta. Todo mundo entendeu? Eu errei essa questão. Quê? Eu errei essa questão. Eu errei porque, assim, eu sabia que ele doa íons H+, só que eu falei, aí tá falando doa prótons H+. Eu falei, então tá errado. Ele doa íons, não prótons. A minha lógica. Mas lembra que eu falei para vocês do próton? Eu falei, gente, a gente chama H+ de próton. Aí eu não lembro nem se foi você ou quem que falou assim, eu aprendi isso na química que chamava cátion. Né? Cátion, a gente até teve essa discussãozinha na aula. Prótons eu errei por conta disso. Ah, eu botei todas as alternativas incorretas. Prótons prótons, né, são vulgarmente conhecidos como íons H+. O contrário também é verdadeiro, tá? Mas eu entendi o que você falou. Mas agora não esquece, tá, João? Prótons, tá? É o nome vulgar, tá, dos íons H+, que a gente tem nas células. Tá? Alguém mais, gente? Não, professor, o senhor lendo a prova, parece que, sei lá, é muito mais fácil, né, a gente lendo, sei lá, parece que abre a luz, mas... Como eu errei, né? Como eu errei. Ó, quando eu li a prova, eu te xinguei o tempo todo, tá? Não, gente, que isso? Vocês estão vendo que a prova tava fácil, pô. Eu falei assim, eu não acredito que ele colocou... Meu Deus do céu, eu acho que eu dormi todas as aulas esse semestre todinho. Ai, não pode, Priscila, não pode. Não, eu achei essa muito pior do que a outra. A verdade é que na outra eu deixei muito fácil, né? Mas eu vou melhorar isso na B2, tá? Na B2 eu deixo as duas difíceis. Não, professor, pelo amor de Deus. Aí fica igual, tá? As duas muito difíceis, tá? Fica igual para todo mundo. Gente, então, para a gente terminar, tá? Questão 10, tipos de organismos celulares, tá? Tipos de organismos celulares já está falando, né, que ia cair alguma coisa sobre sobre todos os organismos celulares que a gente viu. Mas essa daqui era muito simples, tá? Muito simples. Tá? Mas, enfim, vamos ver se eu consigo dar luz aqui nessa daqui. Então, vamos lá. Na tabela a seguir, estão assinaladas a presença mais ou a ausência menos, né, de alguns componentes encontrados em 4 diferentes tipos de organismos. A, B, C e D. Nossa, isso aqui vai assustar, hein? Essa aqui vai assustar. Né? Mas vamos lá. Componentes e tipos celulares. Né? Então, a questão aqui era a gente saber, né, qual tipo celular A, B, C e D, né, pertencem respectivamente. Certo? Professor, nossa, como que eu vou lembrar disso? Como que eu vou acertar essa questão? Gente, era muito fácil. Muito fácil. Vamos lá. Célula A. Vamos ver qual célula que é essa A? Célula A tem envoltório nuclear. Opa, tem núcleo. Né? A célula A tem ribossomos. Opa. A célula A tem mitocôndrias.
E qual que é o segredo? A célula A tem mitocôndrias e não tem clorofila. Tem mitocôndrias, não tem clorofila. Qual célula que essa pode ser? Só pode ser um tipo de célula, gente. Célula animal, tá? Célula animal tem mitocôndria, não tem clorofila, tá? Tem núcleo, tá? Tem retículo. Só que só pode ser uma célula animal, tá? Entenderam? Eu não sabia que era pra fazer assim. Entendi. 2. Como que vocês acharam que era para fazer? Tá aqui, ó. Presença mais ou ausência menos. Mas eu acertei, eu acho que eu acertei essa daí. Mas eu não sabia como era que eu ia fazer. Chutou bem, chutou bem, chutou bem. Então vamos ver, gente, ó. Tá? Vocês entenderam? Tá? Tem envoltório, tem ribossomo, tem mitocôndria, não tem clorofila, tem retículo. Tá? Toda a questão vai gerar aqui, tá, gente? Toda a questão vocês vão ver que vai estar aqui o segredo, ó. Tá? Mas enfim. Então essa é uma célula animal. Uma célula animal nós chamamos de eucarionte, né? Uma célula complexa, né? Uma célula eucarionte, né? Uma célula que não produz a sua própria energia. Então, nós precisamos nos alimentar para dar energia para as células. Então, é um eucarionte heterótrofo, né? A gente falou disso, tá? Um eucarionte heterótrofo, tá? Então, começa aqui. Eucarionte heterótrofo. Tudo bem. Vamos na B. Tá? Vamos na B. Olha, a gente já mata aqui, hein? Já mata aqui. A B não possui envoltório nuclear. Tá? A B não tem núcleo. Opa, que célula que não tem núcleo? Fica aí. Não tem núcleo, mas tem ribossomos. Acabou a questão. Acabou a questão. Não tem núcleo. Tem ribossomos. Tá? Pô, então vai ser uma bactéria, professor. Vai ser uma bactéria. Tá no caminho. Não tem mitocôndrias. Ou então vai ser um procarionte, tá? Não tem mitocôndrias, não tem núcleo, não tem mitocôndrias, tá? Tem clorofila. Então tem clorofila, não é uma bactéria, é um fungo, tá? É um fungo, tem clorofila, tá? Um fungo de célula vegetal, tá? E não possui retículo endoplasmático. Então a gente vê que não possui nem núcleo, nem mitocôndria, nem retículo. Tá? Então, é uma célula simples, né? Um procarionte, tá? Mas um procarionte que tem ribossomos e tem clorofila. Então, um procarionte vegetal. Se é vegetal, ele produz o seu próprio alimento, tá? Então, é um procarionte autótrofo, porque produz o seu próprio alimento. Lembra que a célula vegetal produz o seu próprio alimento, né? Toda célula vegetal. Por isso que na plantinha você não precisa dar o arroz e feijão, você só dá água, né? Então, procarionte autótrofo. A C tem tudo. Tá? A C tem envoltório nuclear, tem ribossomos, tem mitocôndria e tem clorofila. Qual que é o único tipo celular que tem mitocôndrias e clorofilas? As plantas, tá? As plantas produzem a sua própria energia, tá? Produzem o seu próprio alimento. Então, em célula, tá? E não em fisiologia, mas em célula, a planta é sim mais evoluída que a célula vegetal é mais evoluída do que a célula animal, tá? Porque possui mais estruturas aqui em relação a esse ponto do que a célula animal, tá? Em relação a organelas intracelulares. Tá? Então, ela é um eucarionte, porque tem tudo, é uma célula complexa, só que é um eucarionte que tem clorofila, então produz o seu próprio alimento. Tá? Se produz o seu próprio alimento, é um eucarionte autótrofo. Tá? E a D, tá? A D não tem nada, tá? Não tem nada, não tem núcleo, não tem mitocôndria, não tem clorofila, não tem retículo, tá? Mas possui ribossomos, tá? Então não é vírus. Não é vírus, porque tem ribossomos. Só pode ser bactérias, tá? Bactérias muito simples,
Bactérias, a gente lembra do nosso intestino, né, onde é lotado de bactérias. Né? Por que é lotado de bactérias? Porque no intestino, essas bactérias pegam aqueles resíduos que ficam lá. O nosso intestino vai absorvendo as coisas, as bactérias ficam ali, né, pegando um pouquinho daquele alimento restante no nosso intestino. Esse conjunto a gente chama de microbiota, tá? Então, é um procarionte, mas é um procarionte, né, que não tem clorofila, então não consegue produzir o próprio alimento. Então, é um procarionte heterótrofo, tá? Procarionte heterótrofo, alternativa E. Entenderam, gente? Talvez vocês não sabiam resolver a questão. Agora mas, eu vou entender. Mas era muito fácil, só precisava entender como resolver a questão. Não era tão fácil, não. O professor falando assim parece ser fácil, né? Mas na próxima prova ele tem que ler pra gente antes. É verdade, eu concordo. A gente estudar, professor, depois você dá a prova. Gente, eu dei o direcionamento do estudo para vocês. Tem coisa mais fácil que o direcionamento do estudo? Pode ter certeza. Gente, essa foi a revisão. Fazendo isso. Não ouvi, Dalila? Repete de novo. Eu e a Júlia e a Stephanie ficamos até... Eu estava fazendo esse estudo dirigido. Gente, tava fácil a prova, pô. Tava fácil. Gente, Não. o que eu quero falar para vocês, tá? Só para a gente finalizar aqui, em mês de maio vai ser bem corrido em relação a essa nossa disciplina, tá? Mês de maio vai ser bem corrido em relação a essa nossa disciplina. Então, não faltem nas aulas, tá? Tragam, já venham preparados para fazer anotações, tá? Vai ser um mês mais teórico aí de toda a nossa disciplina, tá? O mês de maio, tá? Por quê? Porque no mês de maio inteiro, nós vamos ver, tá? A partir de aminoácidos até apoptose. Tá? Nós vamos ver a unidade 2 quase inteira, metade da unidade 2, a unidade 3 e a unidade 4. Tá? É claro que muitas coisas aqui vocês já viram, a gente só vai repetir, né? A gente só vai aprofundar um pouco. Então, membrana plasmática, vocês já sabem, composta por uma bicamada fosfolipídica, a gente só vai aprofundar. Ácidos nucleicos, DNA e RNA, vocês já sabem, a gente só vai aprofundar, tá? Transmissão da informação genética, vocês já sabem, tá? Hereditariedade, vocês já sabem um pouco, a gente só vai aprofundar essas coisas, tá bom? Vocês vão, tá? Nesse mês de maio, vocês vão precisar da leitura do livro, tá? Vocês vão ter a aula, vocês precisam acompanhar a leitura junto com o livro, tá? Não se esqueçam disso, tá? E vai ser um mês que vai ter muita teoria, tá? Vai ter muita teoria. Tudo bem? Né? Por quê? As nossas aulas no laboratório, a gente ainda vai ter, tá? A gente vai ter aula prática no laboratório assim que voltar às aulas. A aula pode voltar em junho, pode voltar em maio, pode voltar em julho, pode voltar em agosto. Quando voltar às aulas, eu vou levar vocês para o laboratório, a gente vai fazer experimentos no laboratório, a gente vai mexer no microscópio, a gente vai aprender a analisar lâminas teciduais, a gente vai aprender a mexer no pH, então a gente vai pegar a urina de vocês e vai dosar lá no pH, tá? A gente vai fazer experimentos laboratoriais, tá? Só que quando chegar na época da gente voltar às aulas, a gente vai ter que estar com a teoria 100%, tá? 100%. Pode ser depois que acabar o semestre ou não, a gente não sabe ainda, né? Mas a gente vai ter isso, tá? Mas esse mês de maio... Oi? Então, a partir das quarta-feira que vem, você vai começar na sessão 2.2. Perfeito. Aminoácidos, peptídeos e proteínas.
Aí você vai seguir o livro corretamente e a gente pode fazer na leitura dele. Pode sim. A partir de agora, sim. Tá bom, obrigada. Tá bom? Gente, eu posso passar um vídeo aqui para vocês que eu falei que eu gostaria? Pode. 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 Eu quero que vocês, tá? Com uma certa seriedade, tá? Com um certo carinho, assistam esse vídeo, tá? É um vídeo, eu costumava falar que é um vídeo que parece um tapa na cara, né? Mas um tapa na cara do bem. E eu gostaria que vocês levassem esse vídeo, pelo menos em consideração aqui, tá? É um vídeo que me ajudou muito e eu espero que faça o mesmo com vocês, tá bom? É um vídeo, para quem não conhece, depois se vocês quiserem anotar o nome dele, tá? Eu assisto várias palestras dele, tá? Ele se aposentou, mas ele era professor titular, tá? Da USP, ele é um dos caras mais famosos assim em filosofia e sociologia, tá? Ele chama Clóvis de Barros Filho. Não sei se alguém já ouviu falar dele, tá? Ele é bem famoso. A entrevista dele no Jô Soares é maravilhosa, maravilhosa, tá? Eu assisto muito a palestra dele porque ajuda muito, tá? Em determinados momentos, eu sei que vocês também passam por isso, tá? Mas é um vídeo que eu gostaria que vocês levassem muito em consideração. Eu dou o meu máximo aqui para dar o melhor para vocês, mas não é o suficiente. Eu tive o grande prazer de ver uma palestra dele, de assistir uma palestra dele. E minhas antigas professoras falavam dele e do... de um outro Karnal. também que era muito bacana. Karnal, Cortella. Mário Sérgio. Também é sensacional. Mas de todos, né? Do Pondé, do Karnal, do Cortella, para mim, o Clóvis é o que mais passa uma realidade bacana, assim, pelo menos em relação a estudo. Né? Mas, enfim, eu vou compartilhar aqui com vocês, tá? Peço que todo mundo desligue o microfone aí só para não dar interferência, tá? E aí a gente já finaliza a aula. Deixa eu ver se eu consigo... Simone, seu microfone está ligado. Eu vou precisar abrir o PowerPoint aqui para colocar o... Vou precisar abrir o PowerPoint aqui para colocar o vídeo e já compartilho aqui com vocês. Pronto, acho que agora deu certo, galera.
Estão ouvindo? Então, é claro, você... Estão ouvindo? Sim. Tá. Sim. Então, é claro, nós chegamos aqui num ponto muito bacana do curso. E o que nós vamos fazer para que a próxima aula seja ainda mais fascinante? Você vai chegar em casa agora, ao invés de entrar no Facebook, você vai botar no Google KANT Fundamentos da Metafísica dos Costumes. É domínio público, custo zero. Aí você pega e seleciona, as 3 primeiras páginas. Professor, e as outras páginas? Foda-se. Ele não se incomoda com o 1000, nós vamos dar para ele uma chance. 3 páginas. Você seleciona, imprime e lê. Professor, mas 3 páginas leva 1 minuto e meio. Não leva não. Porque você pega o primeiro parágrafo, lê, ele vai te produzir um certo desconforto. Isso com a aula. Com a aula. Aí você pega o primeiro parágrafo, lê de novo. O senhor está me chamando de burro? Não. Ou se eu estou chamando de burro, chame-me também, porque também é assim que eu leio. Lê a 3ª vez o primeiro parágrafo, aí vai para o 2º parágrafo. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Então gasta 1 hora em 3 páginas. Professor, desse jeito eu nunca vou saber qual é o final da história. Então, não tem o final da história. O resto do livro é tão desinteressante quanto essas 3 primeiras páginas. Você não está perdendo nada. Fique só nas 3 primeiras páginas. Tá certo? E por quê? Porque se você não fizer a experiência da leitura de um texto difícil agora, acredite, você terá perdido a chance. A chance. E você dirá, mas eu não me interesso por questões filosóficas. Não, é só uma questão de brio. Você tem brio? Sabe o que é brio? Eu dizer, malandro, você é tosquinho, você não entende. Nossa, eu volto pra casa, é a primeira coisa que eu faço, nem xixi, velho. Eu vou lá, Kant, vem o texto, eu vou ler e tal. Por quê? Como pode um cara escrever uma coisa que eu não entenda? Não tem como. Eu vou ler aquela merda até entender. Isso é brio. Senão o nego caga na sua cabeça e você não reage. Não. Vai pegar lá o Kotler, tem um solzinho, né? Olha lá, pra você é o máximo que dá, velho. Você tem o teto, não tem jeito, não é? O vento venta, a maré mareia, o sapo sapeia e você é marqueteiro. Você, dali pra cima você não passa. Você tá dando razão pros gregos. Nasceu pra coió, não é não pode. Isso te fere a alma, cara. Como assim eu não vou entender? Não, eu comi na infância, né? Me deram leite materno, me deram leite ninho, me deram não sei o quê. Cérebro tem o tamanho de um cérebro normal, neurônio tem neurônio à vontade. Então, porra, se o cara escreveu, velho, você só vai entender o que ele escreveu. Você imagina que ele teve que tirar do zero aquela merda toda. É que nem o teorema de Pitágoras. Ele descobriu o teorema, você só tem que aplicar no triângulo retângulo. A hipotenusa é tanto, o cateto é tanto quanto é o outro cateto. Você só tem que pegar a hipotenusa, levar ao quadrado, o cateto ao quadrado, somar, diminuir e chegar agora. E você erra. Vai ser burro na cadeia, velho. Caralho!
velho, porque o cara na Grécia, 5 séculos antes de Cristo, descobriu o que você, 5.000 anos depois, não consegue aplicar. Pô, você tem que comer alfafa, cara, vai ser burro no inferno. Então, claro, isso é o tipo de cutucada. Você vai dizer, professor, mas a pedagogia que se foda. Você precisa sentar a bunda na cadeira e melhorar a tua capacidade de pensamento, porque depois você aplica isso aonde for. Porque se você só ficar no show do Ari Toledo, coisas fáceis, sozinho, públicos, e aqui tá a empresa, aí tem mas, pelo amor de Deus, velho, isso sabe, na 5ª série primária já daria pra entender essa merda. Pega alguma coisa de gente, tenha culhão, mesmo que não tenha nada a ver com você, tenha sangue, reaja. Professor, eu não faço questão nenhuma de... tudo bem. Fiz o que eu pude. Porque é isso mesmo, né? O que eu estou te dizendo? O que todo mundo diz? Não, nem pega o texto, cara, né? Isso aí é para 2 ou 3. Porra, se o cara me diz isso aí é para 2 ou 3, então é para mim. Cadê a porra do negócio? Né? É que nem aquela coisa do Bourdieu lá. Já contei essa história, né? Você sabe que o Bourdieu foi meu orientador, eu estava numa aula, ele vira e fala, eu já contei com certeza, mas eu conto de novo. Os circuitos de consagração social serão tanto mais eficazes quanto maior a distância social do objeto consagrado. Aí eu tô gravando a aula do cara, aí eu chego em casa, né, na cozinha para não acordar o Joaquim, que é meu colega de quarto, clandestino, e virou ministro do Supremo. Para não acordar o Joaquim, eu vou para a cozinha. Les circuits de consécration sociaux seront d'autant plus efficaces selon la distance sociale des objets accomplis. Então, aí você lê a porra da frase, les circuits de consécration sociale. Aí você lê a porra da frase, les circuits, e você começa a se sentir mal, cara. Por isso você lê 30 vezes a porra da frase e você não entendeu o que o cara quis dizer. Isso é... Então, você tem que se sentir incomodado. Por quê? Porque a tua inteligência é o que você tem de melhor. Se ela não dá conta de uma merda de uma frase, então... você é um ser defecante. Né? Por outro lado, para cagar, todo dia eu cago, beleza. Não, é aquilo que você tem que entender. Aí você vai pro cara e diz, porra, não entendi a frase. E o cara ainda zoa da sua cara. Pô, mas é uma frase elementar? Nossa, é de moer o fígado, cara. Como assim é elementar e eu não entendi? Então, é esse brio que eu tô falando. É esse brio. É esse brio que levará você a progredir intelectualmente. Por quê? Porque estudar, aperfeiçoar a capacidade intelectiva, pensar com competência, é tão esforçado quanto ter músculos, correr, nadar travessia. Exige empenho, cara, exige dedicação, exige bunda na cadeira, exige etc. Então, é um pouco essa a ideia, né? Quer dizer, o que eu fiz aqui? Dei as chaves do castelo, fiz a cama, facilitei. Agora pega o texto, deita e entende. Por quê? Porque não tem por que não entender, cara. Entrou aqui, tem coisa, tem o professor, tem comida, tem tudo. O resto é só preguiça e covardia. Entenderam onde eu quero chegar? Sim. Professor, isso é uma indireta. Não é uma indireta, é uma direta. Não tá conectado com a sociedade. Tô parecendo até meus irmãos falando pra mim. É um texto que é uma coisa que eu falei para vocês que me ajudou muito, porque é difícil a gente ouvir isso, né? Difícil a gente... com certeza. E o pior é que todo mundo fala isso, tá? E aí todo mundo fala isso porque é simples. Não, isso aí nem pega.
pega. É para poucas pessoas. Ah, é talento. Talento. Ah, Deus quis. Isso não existe, gente. É estudo mesmo. É força de vontade. Ah, eu não tive oportunidade. Gente, São Paulo é cheio de biblioteca municipal. Se você tem um YouTube, você não precisa de mais nada na sua vida. É verdade. Então, assim, é um tapa na cara. O que ele fala no vídeo é um tapa na cara. Mas que eu posso dar o meu melhor aqui para vocês, gente. Quem vai fazer vocês aprenderem ou não são vocês nós mesmos. É verdade. Tem que ler, reler, que nem ele falou. Quanto é necessário, né? Deixa eu colocar essa frase aqui, ela foi a epígrafe do meu TCC, tá? Acho que é uma frase elementar, né? Como ele estava dizendo. Professor, desculpa, qual que é o nome dele mesmo? Clóvis de Barros Filho. Tá bom. Assiste a entrevista dele no Jô Professor. Soares, que é sensacional. Oi? Tem como você jogar esse vídeo lá no grupo? Tem. Qualquer coisa eu mando o link se eu não conseguir fazer. Eu tenho ele baixado, né? Mas qualquer coisa eu mando. Beleza. Eu mando o link. Ô, professor, acho melhor mandar o link. Tem muitos vídeos que travam quando, pelo menos eu, né? Quando eu vou abrir. Tá, eu mando o link para vocês aqui no WhatsApp. Mas, gente, só para a gente terminar, tá? Em relação a isso que eu quis mostrar para vocês, tá? Quando eu terminei a minha graduação, tinha uma frase que eu achava muito importante, né? Que é uma frase que fala tudo isso aí que o professor Clóvis falou no vídeo, né? Tudo isso que o professor Clóvis falou no vídeo, eu encontrei isso em uma frase. É uma frase de nada menos de Fernando Pessoa, né? Que foi aí, se não dá para falar o principal, mas com certeza um dos principais literários, né, da história da língua portuguesa. E eu queria só mostrar para vocês, para a gente finalizar a aula, justamente nesse ponto, tá? Nesse ponto que as coisas dependem, tá? E aí não tem jeito, tá? Elas dependem exclusivamente de vocês. Deixa eu compartilhar aqui a tela para vocês, tá? Vocês estão vendo a tela agora. A frase é essa. E olha que interessante. Agir, eis a inteligência verdadeira. Serei o que quiser, mas para querer, mas preciso querer, né, ser o que for. Porque o êxito está em ter êxito, e não em ter condições de êxito. Condições de palácio em qualquer terra larga, mas onde estará o palácio se ali não o fizerem? Então, assim, a inteligência, gente, está no agir, não está no saber. O saber só vai... a inteligência só vai ser pronta, a inteligência só vai acontecer se vocês sentarem a bunda na cadeira e estudar. Pode falar que tem condição, pode falar que não tem condição, tá? Mas como o Fernando Pessoa disse há centenas de anos atrás, condições para ser palácio tem qualquer terra larga. Mas onde estará o palácio se ali não o fizerem? Né? E queria terminar a aula com essa frase para vocês, tá? Não sou coaching, tá? Não é nada disso, mas é uma coisa que eu acho que pessoas que têm um potencial muito grande, como vocês, é a única turma que eu estou mostrando isso, tá? Eu acho que é uma coisa que todos vocês precisavam ouvir, tá? Porque vocês têm, gente, do fundo do meu coração, vocês têm um potencial gigantesco, tá? Mas vocês precisam desenvolver esse potencial. Todos. Parabéns! Parabéns para vocês, tá? Muito obrigada. Gente,
Fiquem com Deus, boa semana. Obrigada, professor. Boa semana. Até Boa semana. segunda-feira. Tchau, tchau. 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 Tchau.